quero falar sobre um livramento, sobre a sua vida. É contra a amargura. Aleluia. E eu quero orar com você. A mensagem é: livre-se da amargura. Diga para o seu irmão: livre-se da amargura. Livramento sobre você. Coloque sua mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento maravilhoso que nós tivemos de ofertar ao Senhor, de trazer os nossos dízimos. Obrigado, Pai, pelo coração dessa igreja. Esta é uma igreja generosa. Que o Senhor retribua a generosidade de cada irmão. Manifesta a tua graça, tua presença e a tua prosperidade na casa, no trabalho, no ministério de cada um. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Somos o que a tua palavra diz que nós somos. Temos aquilo que a tua palavra diz que nós temos. Podemos fazer o que tua palavra garante sobre nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações e nos submetemos ao poder transformador da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Livre-se da amargura. Por causa disso, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Quero ler esse texto aqui com você. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Leia comigo. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vamos ler de novo? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu tenho aqui comigo também uma Bíblia que eu gosto muito, é a King James atualizada. E aqui na King James, o texto diz assim: que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Existem várias traduções, mas o texto é claro. O texto é claro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui hoje à noite já passou por uma situação onde depois falou: isso não é justo, não está certo o que estão fazendo comigo, isso é uma injustiça? Quem já passou por uma situação onde você se sentiu injustiçado? Onde alguém fez algo contra você e você se sentiu muito mal por causa disso. Todos nós já passamos por situações que não são justas. Alguém foi desonesto com você, alguém te traiu, alguém te decepcionou, alguém te enganou, alguém prometeu, mas não honrou com a sua palavra e você ficou mal. É impossível que você venha impedir que isso aconteça com você. Você não pode impedir que isso venha acontecer com você, mas você pode decidir qual é a resposta que você vai dar. Você tem essa graça, você pode escolher como responder. Se você guardar a ferida e ficar pensando na ofensa o tempo todo, você vai estar abrindo a porta para amargura. E a amargura é uma situação séria. Por quê? Porque ela tem o poder de afetar todas as áreas, ela pode influenciar todas as áreas da sua vida, ela pode envenenar os seus pensamentos, fazer você ver tudo negativo. Parece que todo mundo está armando contra você, e você começa a não confiar mais nas pessoas, e isso então vai prejudicando os seus relacionamentos, porque aqueles que se ofendem facilmente, eles podem pular no seu pescoço pela menor coisa. Isso é uma situação séria. A amargura, ela tem a capacidade de anular o futuro das pessoas, porque elas ficam presas aqui, no presente da dor. Alguém poderia perguntar: mas qual é a solução para esse tipo de coisa? O que é que nós podemos fazer para evitar isso na vida da gente? A chave é perdoar rápido. Diga comigo: a chave é perdoar rápido. Por que a chave é perdoar rápido? Porque a amargura sempre vai estar batendo na porta da sua vida.
Quando algo não der certo, a amargura vai estar lá batendo. Quando alguém te decepcionar, a amargura vai estar lá batendo. Quando alguém te entristecer, mentir para você, trair você, decepcionar. Ô pastor, não profetiza desgraça na minha vida, não. Não estou profetizando não, mas se isso acontecer, porque nós estamos vivendo num mundo onde pessoas que não têm a Cristo fazem coisas às vezes terríveis. E se isso acontecer, você não tem como evitar, mas você pode escolher como responder. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque você pertence a Jesus, você sabe quem você é em Cristo, você é filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, você tem uma identidade, Cristo em você é a esperança da glória. Agora, se você deixar a ofensa ficar no seu coração, isso é como uma semente, que é lançada no seu coração, e não demora muito, ela brota. Essa semente brota e depois as raízes vão saindo, vai criando raízes depois que cresce. É por isso que a palavra de Deus realmente nos alerta em Hebreus 12:15, que nenhuma raiz de amargura brote, não deixe essa semente de decepção ou de tristeza crescer dentro de você, porque pode brotar uma raiz de amargura e isso traz perturbação. Isso vai contaminando, isso vai se espalhando e contaminando outras pessoas. Veja, é interessante que a Bíblia se refere a isso como uma raiz. Você já parou para olhar uma árvore? Você não consegue ver a raiz. Ela está escondida. Você consegue ver o quê? Você consegue ver as folhas. Eu tenho uma imagem que vai ajudar a ilustrar isso para você. Olha bem. A raiz é onde ela está? Ela está escondida, ela está embaixo da terra. Aqui, propositalmente, nessa foto, ela aparece para você avaliar bem. Mas ela está escondida, ela está abaixo do solo. Você só enxerga o exterior, você vê as folhas, você vê o caule, os galhos, mas a raiz, ela fica sempre escondida. O curioso é que é a raiz que nutre a árvore. Quando a árvore é saudável, quando a raiz é saudável, quando ela é positiva, esperançosa, isso abençoa você, vai nutrindo você de encorajamento, de disposição, de alegria, de fé. Isso é muito bom. O problema é quando a pessoa tem raízes amargas, ou seja, raízes de amargura. Você não é nutrido com as coisas certas, e aqui nós encontramos um grande problema. Uma raiz de amargura produz frutos de amargura na vida das pessoas. Quem tem raiz de amargura, os frutos são de amargura. A pessoa não ri, a pessoa não se alegra, a pessoa não desenvolve bons relacionamentos, a pessoa não sonha, não vê o futuro. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela vai nutrindo a pessoa de autopiedade, de rejeição, de raiva, de ódio, de mágoa e de tantas coisas que não são boas. É por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que deves guardar. Tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Diga comigo, fontes de vida. Então, a partir desse texto, dá para você ver que nós temos um desafio, que é manter o coração puro. Seu desafio é manter o seu coração limpo, é manter o seu coração puro. É dizer, ofensa, você está batendo aí, porque algo aconteceu errado, alguém te tratou mal, alguém mentiu acerca de você, e então a mágoa, a ofensa vem e bate, e você tem que, porque a mágoa vem e bate na porta e diz, dá um gelo. Abre aí para a gente dar um gelo nele. Abre aí para a gente se vingar. Abre aí para a gente dar o troco. Porque não é justo. E você tem que dizer, fica de fora. Fica do lado de fora. Ofensa, diga ofensa. Com a mão, diga ofensa. Do lado de fora. Amém, não toca no seu irmão. É ofensa, não é seu irmão. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus,
O apóstolo Paulo, o próprio, porque alguém poderia dizer, pastor, isso acontece com pessoas que não são maduras espiritualmente. As pessoas que não são maduras espiritualmente, elas têm dificuldade de perdoar, mas quem é maduro tira isso de letra. Inclusive estávamos orando pelo presidente Maduro da Venezuela, ainda agora há pouco, mas não é dele que eu estou falando. Mas um cristão maduro, ele tira isso de letra. Olha, todo mundo está sujeito a ter que enfrentar esse tipo de coisa. Eu testemunhava hoje de manhã que eu mesmo, esse final de semana, passei por situações, coisas pequenas, mas onde a amargura ficou batendo na porta, e eu tive que dizer, fica de fora, porque eu amo todo mundo é bênção para mim, eu já liberei perdão. Mas o apóstolo Paulo passou por isso também. Paulo, sim, o grande Paulo, sim, mas não foi ele que escreveu mais da metade do Novo Testamento? Ele mesmo. E à medida que você estuda o livro de Atos, à medida que você estuda as cartas do apóstolo Paulo, em vários momentos ele fala de dores, de decepções, de abandono, de calúnia, de perseguição, de gente sendo injusta com o apóstolo Paulo. E você me pergunta como ele respondeu. Vamos ver na Bíblia. Olhe na sua Bíblia, 2 Timóteo. Paulo estava escrevendo para o seu filho Timóteo, e Paulo fala aqui no versículo 14, ele começa falando de Alexandre, o ferreiro. A revista atualizada diz que é Alexandre o latoeiro. Ele trabalhava com cobre, trabalhava com solda, trabalhava com ferro. E ele diz aqui, olha, o Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Paulo está dizendo, não sou eu. Paulo está falando com a dona ofensa, a dona vingança que estava batendo na porta do coração de Paulo, e ele está dizendo, não sou eu, porque o próprio Deus diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, a mim pertence a vingança, não sou eu, o Senhor mesmo vai cuidar dele. É melhor ele ficar na mão de Deus do que na minha. Depois, nós vamos para o versículo 16, eu tirei o 15 de propósito, versículo 16 já é outra situação, ele está falando de outras pessoas. Versículo 16 ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Uau! Paulo está com um coração bem sensível, bem sofrido aqui, e olha o que ele disse, que isso não lhe seja cobrado. Em outras palavras, tem até pena do que pode acontecer com quem mexe com o servo de Deus. Você não tem vontade, às vezes, de declarar algo assim? Fez comigo. Deus vai, em outras palavras, Deus vai castigar. Mas Paulo não estava falando dessa forma. Mas o que Paulo estava dizendo é que é uma coisa evidente. Deus cuida dos seus. Você que é um ser humano, se alguém faz algo com seu filho, você vai tomar satisfação. Imagina os filhos de Deus. Mas o versículo 17 é revolucionário na vida do Paulo e é chocante para todos nós. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Então para de dizer, não dou conta, eu agi, eu dei um tapa de volta, né? Uma vez um irmão disse assim, não, mas você bateu nele, ele distratou, porque essa história foi lá no norte, dizem que foi verdadeira, né? Então um irmão, eram dois novos convertidos, e um irmão brigou com o outro, e naquela confusão, um deu um tapa no outro, né? Aí o irmão perguntou, e você, o que é que você fez? Eu dei outro nele também. Porque a Bíblia não diz que é para dar outra face. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a tendência nossa é de dar o troco, é de se vingar, é de responder na mesma altura. Mas Paulo está dizendo, eu não vou fazer isso. Se alguém tiver que tratar com ele, é o Senhor. O Senhor permanece do meu lado, porque a pessoa diz, eu não dou conta, vem uma raiva, é muito difícil sofrer uma injustiça, é difícil para quem está sozinho, é difícil para quem não tem o Espírito Santo, é difícil para quem não teve uma experiência de novo nascimento, um encontro verdadeiro com Deus, é difícil para quem não anda no dia a dia com Deus, mas se você anda com Deus como o apóstolo Paulo andou, todos os dias Ele está ao seu lado e Ele te dá forças. Coloca o texto de novo, versículo 17, ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças.
A Bíblia diz que você nunca vai ser tentado além das suas forças. Nunca virá uma situação de tentação sobre você que você não poderá resistir. Tenha certeza, Deus estará com você e Ele te dá força para você ir em frente, para você vencer a dificuldade, para você vencer esse teste na sua vida, para você vencer essa tribulação. Receba o livramento e livre-se da amargura. Não deixe a amargura brotar suas raízes no seu coração. Não deixe. A Bíblia diz, Provérbios 4, 23, coloca aí para a gente de novo, por favor. Sobretudo, vamos ler juntos? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida, da vida. Eu ouvi uma história sobre uma tragédia que aconteceu no interior da África. Aconteceu num vilarejo bem no interior da África. As pessoas começaram a ficar doentes, elas estavam com muito vômito, muitas dores, muitas crises intestinais. A notícia foi correndo, os meses foram passando, e as pessoas foram ficando de maneira terrível, terrivelmente doentes. A notícia foi adiante, chegou na capital, e o governo resolveu enviar uma equipe para entender o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam tão doentes naquele lugar. E essa equipe, formada de vários especialistas, trabalhou vários dias e chegou a uma conclusão. O problema era a água da cidade. A água que abastecia a cidade estava contaminada. Então eles decidiram seguir o curso do rio. A água que abastecia essa cidade vinha de um rio que descia a montanha. Então eles foram pesquisando, entraram no rio e passaram muitos dias sem entender o que estava acontecendo com aquele rio, tentando entender onde estava a contaminação daquela água. Até que subiram a montanha e chegaram na nascente do rio. E quando chegaram na nascente do rio, perceberam a contaminação, mas não entendiam o que estava acontecendo. Então eles pegaram alguns mergulhadores bem experientes, e esses mergulhadores foram até o mais fundo da nascente do rio. E quando eles chegaram numa certa parte, onde é como se fosse uma saída da fonte para gerar aquele rio, eles viram uma mamãe porca. Ou melhor dizendo, uma porca que é mãe. Eu estou falando do animal. E aquela porca estava ali, junto com os seus leitõezinhos. Eu não sei se eram 3 porquinhos, mas eram alguns porquinhos, os leitõezinhos. Algo aconteceu, provavelmente, se supõe, isso é uma história real, os leitões caíram ali dentro da nascente do rio, não conseguiram sair, ficaram ali se debatendo e morreram afogados, e a mãe foi atrás tentar ajudar, e era muito grande, não conseguia sair também, morreram todos afogados. E foram levados pela corrente da água, e quando chegou na saída, juntos, eles bloquearam aquela saída. O tempo foi passando, você sabe, o corpo foi apodrecendo, e toda a água que era bem cristalina antes, fluía agora através da podridão dos porcos que ali morreram. E aí contaminava todo o rio e trazia doença sobre as pessoas. Para resolver o problema, foi muito simples. Eles tiraram aqueles restos de porcos que ali estavam apodrecidos, e a água voltou a ser purificada e todos ficaram saudáveis novamente. Essa história é uma história real, e eu creio que ela também pode se aplicar na nossa vida. Ou seja, nós precisamos eliminar tudo aquilo que contamina a fonte da vida da gente, que contamina. Veja que o texto diz, isso causa perturbação, isso tira a paz da pessoa e contamina outros, porque contamina o coração. A boca fala do que o coração está cheio, e aí vai contaminando, deixando uma comunidade toda doente, segundo a história lá da África. Esse rio precisa fluir com as bênçãos e a mais perfeita vontade de Deus da sua vida. Não permita que isso seja contaminado. Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva.
O plano de Deus é que de dentro de você flua, do seu coração flua rios de água viva. Nenhuma condenação vai brotar em nome de Jesus. Você precisa voltar e se livrar do que possa estar contaminando a sua fonte. Talvez você diga: pastor, eu estou tão bem, está tudo love comigo, eu estou feliz da vida, eu não estou magoado com ninguém. Mas isso é maravilhoso. Então você fica imunizado, você recebe a vacina, porque se acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas se um dia alguém entristecer você, você já sabe que não pode deixar a amargura entrar e brotar com suas raízes dentro do seu coração. Amém? Você entende isso? Algumas pessoas sofrem algumas limitações, elas possuem comportamentos limitadores, elas agem de uma forma e até às vezes elas dizem: não, mas esse é o meu jeito, esse sou eu ajo assim mesmo. Mas isso a gente chama de comportamento limitador. Não é saudável, mas a pessoa não entende por que ela responde daquele jeito, porque ela tem tão pouca paciência, porque ela é tão negativa, porque as coisas dão tão errada na vida dela, ela não entende, é uma revolta dentro dela, ela não entende, mas às vezes foi algo que aconteceu lá na infância, às vezes um abuso, não me lembra disso, se foi tratado, você não tem problema de lembrar disso, mas um abuso que aconteceu lá na infância, e que até hoje, isso perturba você, porque existem raízes no coração que ainda não foram arrancadas. Então nós precisamos tratar disso. Deus quer, como disse o pastor Santos semana passada, Deus quer cada um dos seus filhos saudáveis. É filho de Deus? É saudável. É filho de Deus? Tem saúde no coração, não tem raiz de amargura. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu olho para você. Faz assim para ele com a mão: eu profetizo, nenhuma raiz de amargura. Amém? Você pode cumprimentar seu irmão, dar um abraço nele aí do lado, diga para ele: você é uma bênção. Talvez você precise procurar algumas pessoas para conversar sobre isso. Porque talvez algumas pessoas te feriram no passado. E entenda uma coisa: você não pode continuar permitindo que essas pessoas continuem te ferindo, porque tem a raiz da amargura. Era uma semente, não foi tratado, não foi perdoado, não foi confrontado, não foi conversado, a situação não foi resolvida, e essa semente brotou e deixou as suas raízes fixarem essa árvore maldita no seu coração. Isso tem que ser arrancado. Não deixe que a sua fonte seja poluída. A Bíblia fala de uma mulher, o nome dessa mulher é Noemi. Quem já ouviu falar, já leu sobre Noemi na Bíblia? Levanta a mão. A grande maioria. Quantos aqui já viram na Bíblia o livro de Ruth? Faz assim. Amém. Se você não viu, você precisa ver. Você precisa conhecer a irmã Ruth e a história de Ruth. E lá está a história da sua sogra, Noemi. Se você não conhece essa história, essa semana, no seu tempo devocional, passa um tempo lendo o livro. Todo dia você vai lendo um capítulo, vai lendo a história de Noemi. Deus vai ministrar muito sobre amor, graça e misericórdia no seu coração. Você vai conhecer o coração amoroso de Deus no livro de Ruth. Mas Noemi era casada. Uma situação inesperada aconteceu e o marido de Noemi morreu. Mas havia segurança para Noemi, porque ela tinha, ou melhor dizendo, ela possuía 2 filhos. Noemi possuía 2 filhos, e esses filhos lhe davam segurança, lhe davam sustento, lhe davam proteção. Só que um dia aconteceu algo, ela perdeu os 2 filhos também. Imagina o coração dessa mãe. Eu estava no Rio de Janeiro essa semana fazendo um curso sobre missões. E quando nós estávamos no primeiro dia do curso, o coordenador do curso disse: olha, o hotel onde vocês estão hospedados, lá nesse hotel também estão hospedados os pais, os familiares daqueles garotos que morreram no incêndio lá no centro de treinamento do Flamengo.
aproveitem para ministrar consolo no coração deles. Quando nós voltamos para o hotel, câmeras, repórteres, a imprensa estava lá, porque no outro dia, você soube, acompanhou pela mídia, teve uma reunião, não teve acordo, mas eles estavam ali. E os pastores, 50 pastores, dava para dar uma boa atenção. Então, os pastores foram conversando com os pais, e cada um contando a sua história, mostrando, abriu o WhatsApp, olha a minha última conversa com meu filho. Eu me lembro que eu chorei. Eu fiquei imaginando a dor daquele pai, daquela mãe. Existem dores que são difíceis de lidar, e só existe consolo no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Ele está do nosso lado, Ele está do seu lado, e é Ele que te dá forças. Oraram por eles e ministrados de forma individual. Foi um tempo muito precioso dos pastores com alguns desses pais. E Noemi estava passando por uma grande dor. Nunca despreze a dor de uma pessoa, um sofrimento. Como irmãos, nós temos que amar, levar consolo, chorar junto, trazer consolo do Senhor. E ela agora era uma viúva, passou por tanta coisa. Noemi achava que a vida dela tinha acabado. Você já passou por uma situação na sua vida, talvez no seu passado, onde você fala, acabou tudo para mim, acho que não tem jeito, estraçalhou tudo, não sobrou nada de mim. E ela até mesmo mudou de nome, porque você sabe o que quer dizer Noemi? É um bonito nome para você colocar numa filha. Noemi significa minha alegria. E eu quero que você aprenda isso. Diga Noemi, diga comigo, minha alegria. Amém? Então, quando Deus olhava para Noemi, o que ele via? A sua alegria, minha alegria. Mas Noemi estava tão ferida, tão sofrida, que resolveu mudar o seu nome. Mudou o nome para Mara. E Mara quer dizer amargo, amarga. Então, quando as pessoas vinham falar, Noemi, não me chame de minha alegria, sou uma mulher amarga pelo que me aconteceu, me chame de Mara. Ela estava em Moabe e resolveu voltar para Belém. E quando voltou para Belém, os amigos, as amigas, as pessoas que lhe conheceram, foram até seu encontro e disseram, Noemi, você voltou, o que aconteceu? Conta para a gente, como vai você, Noemi? Veja a resposta de Noemi, no versículo 20, do capítulo 1 de Ruth. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, ou seja, eu fui com meu marido e fui com os meus filhos, mas de mãos vazias, viúva, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? Por que me perseguem dizendo minha alegria? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E uma revolta que ia contra a vida e contra Deus. Você já foi tentado a ficar revoltado contra Deus? Talvez antes de conhecer a Cristo, você passou um tempinho revoltado contra Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que são revoltadas com Deus. Uma vez eu conheci um senhor e ele era revoltado com Deus, mas por quê? Porque meu pai morreu, Deus deixou meu pai morrer. Eu fui olhar, o pai dele era bem idoso, mas ele era revoltado porque ele não queria que o pai falecesse. Eu já vi pessoas que o casamento não deu certo, o marido deixou a mulher por uma mais jovem e ela fica revoltada com Deus. Ela diz, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Às vezes Deus até tentou alertar de que não devia ter casado com ele. Mas às vezes a pessoa entrou, ela foi iludida, ela foi enganada, achava que era um casamento maravilhoso, encontrou um homem violento, que lhe traía, que não lhe respeitava, e veio uma revolta, e Deus, eu não te entendo, Deus, por que Deus? Eu não vou dizer aqui que você precisa perdoar a Deus por uma razão ou outra, porque Deus
você nunca vai ter que pedir perdão a Deus, mesmo que você esteja chateado com Ele. Sabe por quê? Porque Ele não tem culpa. Não justifica dizer para Deus: Deus, eu te perdoo, porque Deus não cometeu nada de errado contra você. Eu me lembro, quando Álbia e eu, a gente estava estudando uma escola bíblica, isso fazem mais de 20 anos, irmão. Somos bem jovens, mas isso aconteceu há 20 anos. Você ainda deve lembrar de coisa de 20 anos atrás na sua vida. Isso tocou tanto no meu coração. Fique fazendo a conta, né, o pastor? Eu tenho 50, irmãos, aleluia. O irmão colocou no WhatsApp: seja bem-vindo ao clube. Eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, mas tudo bem. Mas eu me lembro, esse casal era argentino e nós estávamos no Chile. Esse casal, um casal de missionários, deixaram tudo para servir a Deus como missionários, pregando o evangelho, e a alegria deles era um bebê que estava por nascer. E os exames mostrando tudo normal, tudo parecia tão perfeito. E quando chegou a hora do parto e houve o nascimento, a criança veio morta. E foi muito difícil para eles. Nós vivíamos numa comunidade, todo mundo junto, estudando ali, e todo mundo foi acalentar e uma certa preocupação no coração, como eles iriam reagir. Mas já se passaram, irmão, mais de 20 anos, e eu não esqueço, é como se fosse ontem, ouvindo o que aquele casal estava falando para todo mundo. Eles disseram: nós não entendemos o que aconteceu, nós não temos uma explicação, mas nós temos uma certeza: Deus é bom. Deus é justo, e Ele não tem nenhuma culpa sobre o que aconteceu. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que as Escrituras dizem que eu posso. Eles sabiam quem eles eram em Cristo, sabiam que eram filhos de Deus, não tinham um problema de paternidade. Mas Noemi estava revoltada, não encontrava uma explicação, e Deus fez isso comigo. Existem amarguras, sementes que brotam e as raízes se espalham no coração, não somente contra outras pessoas, mas às vezes a pessoa fica revoltada contra Deus. Entenda, Deus te ama, Ele ainda tem o controle da sua vida. É como se Deus olhasse para Noemi e dissesse: Noemi, você mudou o seu nome, mas eu não mudei seu nome. Você nasceu minha alegria e continua sendo minha alegria. Você passou por sérios apuros em Moabe, mas encontrará minha bênção em Belém. Existe um novo tempo do Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Por isso que nós estávamos orando aqui: Deus, traz um novo tempo sobre a Venezuela, porque Ele é o Deus do novo começo, da nova oportunidade, da graça, do amor infinito, da misericórdia. As suas promessas todas têm um amém, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia não tem fim. É o que diz a Bíblia. Noemi tomou uma decisão, e essa decisão trouxe uma virada na sua vida. Noemi decidiu tirar os olhos de si e colocar no outro. Quando você está sofrendo uma dor, a gente não consegue enxergar mais nada. Enxergamos a nossa dor, enxergamos a nossa amargura, enxergamos os olhos da autopiedade tomam conta de nós, enxergamos a nós mesmos sofrendo, miseráveis, desgraçados pela situação que aconteceu. Sentimento de revolta toma conta da gente. Mas Noemi começou a entender que ela continuava sendo minha alegria para o Senhor. Então ela resolveu tirar os olhos da sua amargura e colocar no outro. Sua nora conheceu um homem chamado Boaz, e esse casal, eles se apaixonaram, Boaz e Ruth. Você já passou por uma situação que você estava apaixonado? Quem aqui já se apaixonou e se sentiu todo bobinho porque estava apaixonado? Não tenha vergonha, se entregue. Você ficou assim, não foi, amor, por minha causa, não foi? Fui eu. Fica adolescente, fica bobo.
Coração dispara quando vê outra pessoa. Parece que vai sair pela boca. Dá um frio, tem gente que tem dor de barriga, os sintomas são diferentes. E quando se está apaixonado por alguém, é bom receber conselhos. O que eu faço? É bom você orar, já estou orando há 40 dias. É bom você já jejuar, você não vê que eu estou contando 3 quilos a menos? Falo ou não falo? De que jeito eu falo? Você precisa do conselho de alguém mais experiente. Então Noemi tirou os olhos de si mesmo e colocou seus olhos em Ruth, e como uma mulher vivida, experiente, começou a aconselhar sua nora Ruth, como ela poderia ser bem sucedida na sua vida sentimental. Sabe o que ela aconselhou? Você vai ter que ler o livro de Ruth. Vou deixar você curioso para saber qual foi o conselho. Interessante. Vai ter que ler. Mas o resultado é que eles casaram. Ruth casou com Boaz. Coisa linda, maravilhosa. A Bíblia diz que eles tiveram uma criança. E quando a criança nasceu, as amigas viram o que aconteceu com Noemi. Ruth teve uma criança e Noemi ficou muito feliz. As amigas foram até lá e falaram, veja o versículo 20, ou melhor dizendo, veja o versículo, capítulo 4, versículo 15, isso mesmo, Ruth 4,15. As amigas disseram, o menino lhe dará uma nova vida, um novo começo, uma esperança, uma nova alegria. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice. Acabou a insegurança, rompeu-se a preocupação, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo. Tem outra versão que fala, Noemi tomou o menino para si, cuidou dele com muito carinho. Aqui a Bíblia diz que Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As amigas, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Interessante. Ficou claro que era um presente de Deus para Noemi. Era Deus trazendo alegria, um novo começo para Noemi. E lhe disseram, olha, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Diga comigo, Obed. E esse foi o pai de Jessé e foi o pai de Davi. Você sabe o que aconteceu? Essa mulher ficou muito feliz depois. Essa mulher na eternidade está muito alegre, porque ela teve o privilégio de entrar na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque o neto, Obed, foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. E de Davi veio o Messias, veio Jesus. De uma situação de desgraça, de desespero, onde ela dizia, minha vida está acabada. Agora ela entra na família legítima do Cordeiro, Filho de Deus. Dê uma forte salva de palmas. É isso que Deus faz. Deus te leva para longe. Deus faz o imaginável. Deus faz aquilo que você não esperava. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Fale para o seu irmão, infinitamente mais. Diga para ele, infinitamente mais. Coloca a sua mão sobre o seu irmão e faz infinitamente mais do que você possa pensar, sonhar ou imaginar na sua vida. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, esse é o Espírito Santo do Pai. Vamos aplaudir mais forte, Ele merece. Essa mulher que era tão amarga, agora estava mais realizada do que nunca. Realizada, feliz. Onde que a vida dela mudou? Qual foi a chave? Ela tirou os olhos de si e colocou os olhos na sua nora para lhe servir. Deixa eu abrir um parênteses. 2019 é o ano do servir na Paz Church. Quer ter suas feridas curadas? Quer dar um novo rumo na sua vida? Comece a servir. Sirva pessoas da sua família como você nunca serviu.
Sirva no seu trabalho como você nunca serviu. Ah, eu não gosto daquele pessoal. É por amor, porque Cristo derrama amor sobre aqueles que lhe traíram. Jesus não ficou guardando mágoa de ninguém. Na cruz ele disse: Pai, não condene eles pelo erro deles. Eu pago a conta, eu assumo o erro, eu levo a dor, eu vou ser crucificado, eu vou dar minha vida por eles, para que eles tenham vida com abundância, tenham salvação. Se nós somos filhos, o sangue que corre na sua veia, o DNA que está em você é o mesmo DNA do Filho de Deus. A mesma graça que se manifestou em Jesus se manifesta sobre você. As mesmas possibilidades que se manifestaram sobre Jesus se manifestam sobre vocês. Ele disse: vocês não vão só fazer o que eu fiz, vocês vão fazer coisas maiores e superiores do que eu fiz na minha vida. Essa é a promessa do Pai para você. Você pode, você dá conta de arrancar essa raiz de amargura, de fechar a porta na cara da ofensa e dizer: fica do lado de fora. Aqui dentro, ó, só a paz do Espírito Santo. Só a paz do Espírito Santo. Sirva a sua igreja. Se você não faz nada aqui na igreja, procure sua liderança, um dos pastores, e diga: eu quero servir, quero tirar o olho de mim, da minha dor, e quero servir os outros, quero ajudar a sarar a dor dos outros. Sirva no Ministério Infantil, sirva no Instituto Meu Fim, sirva aqui na hora do culto, sirva durante a semana, sirva na área administrativa, sirva. Deus vai derramar cura sobre você. Deus vai trazer um novo tempo sobre você. Eu quero encerrar contando uma história, lembrando a você uma história. Você pode ler melhor depois, está lá em Marcos capítulo 16. Você conhece a história? Jesus havia sido sacrificado, e numa manhã bem cedinho, a Bíblia diz que Madalena, Maria e também Salomé foram até o sepulcro. Chegaram lá e encontraram, havia sido removida aquela pedra que fechava o sepulcro. Quando elas entraram e viram o sepulcro vazio. O sepulcro estava vazio e elas viram ali um rapaz. A Bíblia diz que era um jovem. Turma do Difre, o anjo era um jovem. Era um jovem, vestido de branco, bonito. Por isso que eu estou de branco também, aleluia. O anjo. E o anjo falou: não fiquem tristes, não deixe brotar uma raiz de amargura. Porque elas estavam tristes, veio o desespero. O que acontece? Já mataram o nosso Jesus. Ele era inocente, a melhor pessoa que nós já conhecemos, só fazia o bem para todo mundo, fez milagres. Mas ele falaram mal dele, criaram inverdade sobre eles, lhe acusaram e lhe trataram com injustiça, mataram o nosso Senhor injustamente, e agora nos privam de trazer até perfume ao seu corpo. Roubaram o seu corpo, isso é injusto. E o anjo diz, olha o que o anjo fala para as mulheres. Marcos 16, acompanha no telão. Ele disse: não tenham medo. Eu gosto dessa expressão. Deus traz segurança para a nossa vida, amém? Você não precisa ter medo. Machucaram você, Deus diz: não tenha medo. Traíram você, não tenha medo. Eu estou com você e dou forças para você, diz o Senhor. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ah, meu irmão, nem quando o Ceará faz um gol é tão bom. Ele ressuscitou. Nosso Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele é vivo, está aqui. Você serve a um Deus ressurreto. Você não serve uma imagem de escultura que não pode fazer nada por você. Você serve a um Jesus vivo. O anjo falou para elas: Ele não está aqui. Diga comigo: Ele não está aqui. Não, você não falou. Diga: Ele não está aqui. Diga comigo: aqui. Vamos continuar o texto. Olha o que o anjo falou: vejam o lugar onde o haviam posto. Não está aqui. Vão e digam aos discípulos dele, a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá, diga comigo: lá. Diga comigo: lá. Só mais uma vez: lá.
Lá vocês o verão como eles lhes disse. O anjo estava dizendo para aquelas mulheres: percebam, ele não está aqui, ele está lá. Diga comigo, ele não está, ele está, ele não está, ele está, mais uma vez, ele não está, ele está. O anjo estava dizendo: olha, eu sei, queridas, que isso parece tão ruim, sei que vocês estão sofrendo, tão decepcionadas, mas não fiquem aqui, porque ele não está aqui, ele está lá. Algo melhor está esperando por vocês lá. Aqui está o relatório médico, que é uma tragédia. Aqui, lá está a cura do Senhor. O casamento que não deu certo está aqui, lá está um novo começo, o refrigério do Senhor. A empresa que faliu, o negócio que não deu certo, a dívida, está aqui, lá está a prosperidade do Senhor. Aqui está a tristeza, aqui está a decepção, lá está o perdão. Aqui está a raiz de amargura, lá está o consolo de Deus, o cuidado de Deus, o novo começo de Deus. Deus está falando com você. Você continua amargo, você continua sofrendo, você continua aqui no lugar da dor. Jesus não está aqui, Ele está lá. Deus hoje está convidando você para sair daqui, desse lugar de dor, desse lugar de desamparo, desse lugar de solidão, desse lugar de sofrimento, desse local de coração sangrando, ferido, para um lugar de alegria. Deus está dizendo, o anjo do Senhor está dizendo: saia daqui, porque Ele está lá, minha alegria. Vem para cá para você ser, para vocês realmente ser a minha alegria. Eu quero orar com você, mas antes eu preciso falar algo que o Espírito Santo me disse, e eu compartilhei com os irmãos hoje de manhã. Você tem permitido que uma amargura afete o seu coração? Uma decepção roube a sua alegria? O Espírito Santo está falando com você hoje. Não deixa um abuso da infância continuar entristecendo a sua vida. Não deixa uma traição roubar o seu futuro. O Espírito Santo está falando com você e está dizendo: filho, eu quero que você comece a sonhar de novo, a amar de novo, a confiar nas pessoas novamente. O Espírito Santo falou algo. Essa é a razão. Eu fiquei, Deus, Pastor Santos pregou semana passada com tanta propriedade, eu fui tão abençoado. Ele pregou sobre saúde emocional. Se você não estava aqui domingo passado, entra no nosso site, essa mensagem vai mudar a sua vida. Eu digo, mas eu tenho que pregar mais sobre isso. E o Espírito Santo disse: você tem que trazer um alerta para a minha igreja. Nós estamos vivendo dias em que o retorno do Senhor não está tão longe. Estamos vivendo dias onde a igreja tem que cumprir o seu papel profético de trazer salvação para as pessoas. Mas o diabo tem usado uma estratégia para neutralizar o poder da igreja. Qual é o poder da igreja? De levar o evangelho. Qual é o poder da igreja? É de levar as boas novas. Qual é o poder da igreja? É de levar a salvação. Esse é o poder da igreja. É de curar os enfermos, é de sarar os feridos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Vai levar óleo de alegria em vez de cinza, uma coroa. Deus vai usar a sua igreja para mudar, transformar, levar o amor de Deus para a vida das outras pessoas. Satanás sabe do potencial que cada cristão tem de compartilhar do amor de Deus e levar as pessoas a um novo nascimento, levar cura, levar salvação, levar esperança, as pessoas conhecerem a Cristo e serem libertas do mal, do pecado. Mas ele encontrou uma maneira de neutralizar o poder da igreja. Como? Lançando sementes que nunca foram tratadas, onde brotaram raízes de amargura, e essas raízes neutralizaram o coração de muitos cristãos na igreja.
O Espírito Santo me diz: tem muitos filhos, meus filhos, que têm um potencial tão grande, que já deveriam estar lá, cumprindo o meu propósito glorioso para a vida deles, mas continuam presos aqui, na mágoa, na ofensa, na decepção que guardou e amarra a sua vida até hoje. Essa é a estratégia de Satanás. Ele vai colocando, ele vai neutralizando com mágoa, ele vai neutralizando com decepções, ele vai neutralizando com feridas, ele vai neutralizando com abusos, ele vai neutralizando, ele vai encontrando cristãos apaixonados pelo Senhor, e ele vai neutralizando com ódio, ele vai neutralizando com rancor, ele vai neutralizando com a vingança. E a música para de fluir. A música que leva o amor, a canção que leva a esperança, a canção que leva a salvação, não sai mais da igreja, porque está neutralizada. Um está magoado com o outro, ou com outras pessoas. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra de consolo e de refrigério sobre você, para sair daqui e ir para lá, para voltar a cantar, para deixar a fluir a canção da alegria, para deixar fluir esperança do céu, amor de Deus, para levar salvação, para essa canção entrar em tudo que é lugar, para pegar todos os corações e dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, sua vida pode mudar. Você não nasceu para ser amargo, você é a própria alegria de Deus.